E aí, inscrito no canal Apogeu Atualidades, belezinha com vocês? Quem está falando aqui é o professor Oswaldo. E conforme combinamos no último vídeo, nós vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo de migração. Você conhece todos os fluxos migratórios e as características da migração? Então, após a vinheta, nós vamos conhecer todas essas novidades. Roda a vinheta e bom divertimento a todos! Antes de falar um pouquinho sobre os fluxos migratórios, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, pois nosso canal tem crescido muito e a visita de vocês é extremamente importante. Não deixe de curtir e compartilhar nosso canal, hein? Então, lembra que nós falamos da questão dos fluxos migratórios? Vocês lembram? Vamos recapitular um pouquinho? Os fluxos migratórios, na verdade, eles são representados pela migração, que é a entrada e saída de um migrante de um determinado lugar. Lembram? Pode ser dividida em alguns pontos, como por exemplo, ela pode acontecer por aspectos políticos, por aspectos religiosos, por arte, por clima, por falta de empregabilidade ou excesso de empregabilidade, excesso populacional e entre outros aspectos. Recordaram? É, tá bom. Agora, nesta parte do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de migração. Vocês conhecem todas? Vamos começar falando um pouquinho da migração pendular. O que seria essa migração? Ela seria uma migração de um pequeno espaço geográfico. Por exemplo, o cidadão ele mora na cidade X e ele trabalha na cidade Y. Ele sai da cidade dele de manhã e ele volta para a cidade dele no começo da noite. Ou um outro exemplo muito constante de vocês aí, caros alunos, é a questão do estudo, morar numa cidade, estudar na outra cidade. Ou seja, vocês fazem praticamente todo dia a migração pendular. Facinho de lembrar, né? Outro ponto migratório extremamente importante é o da migração sazonal. A migração sazonal, para quem não lembra, é um tipo de migração que o migrante, mesmo sendo redundante, é importante a gente fixar essa questão do migrante, tá? Ele sai da sua cidade e ele fica um determinado tempo, até meses, longe da sua cidade, ou numa estação do ano, por exemplo, que é um dos fatores da migração sazonal, e ele volta depois de um determinado tempo para a sua cidade tradicional, ou na sua cidade de moradia, e assim sucessivamente. Recapitulando um pouquinho, a migração sazonal é um tipo de migração que ele fica fora da sua cidade por um determinado tempo, 1, 2, 3, 4, 5 meses, e depois ele retorna para seu lugar de origem. Facinho de lembrar, né, gente? Outro ponto bacana para a gente poder lembrar das migrações são os êxodos. Êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, que aconteceu muito no Brasil na década de 40, 50, até meados da década de 90, com a industrialização, e hoje acontece o contrário. Está acontecendo o próximo fluxo migratório que nós vamos falar, que é o êxodo urbano, que a população está saindo da área urbana e está voltando para a área rural, porque estão oferecendo outras oportunidades de trabalho, por exemplo, que é uma das principais causas da migração. Belezinha, pessoal? O próximo fluxo migratório, ele é muito importante pra gente, tá? Que é o de migração interna e o de migração externa. Por exemplo, o cidadão ele migra, vai da região norte ou da região nordeste, ele está no polígono das secas, por exemplo, e ele migra para o litoral nordestino no período de chuvas. E depois ele volta para o polígono das secas no período de chuvas no polígono das secas, que é escasso, mas existe. E a migração externa, que ele sai de um país para o outro. Por exemplo, saiu do Brasil, foi para a Venezuela, saiu do Brasil, foi para a Colômbia, saiu do Brasil, foi para a Itália. Fácil de entender dessa forma, né, gente? Um outro tipo de migração, não muito usado hoje em dia, mas muito usado no primeiro momento de formação das cidades no nosso planeta, foi o nomadismo. As pessoas elas migravam, mudavam de lugar, exploravam tudo que tinha naquele lugar e elas não tinham uma moradia fixa. Hoje em dia, existem nômades? Sim, mas é muito raro.
Um outro ponto muito bacana de poder falar é a diáspora. É quando acontece uma dispersão muito rápida de pessoas de um determinado lugar. Então o fluxo migratório ele muda muito rapidamente. Acontece hoje em dia no Brasil? Sim. Acontece, por exemplo, nas temporadas. Acontece, por exemplo, em grandes festas como Carnaval, como férias de meio de ano, férias de final de ano, Ano Novo, etc, etc, etc. Vale lembrar também que a classificação dos fluxos migratórios ela pode mudar de acordo com a quantidade de pessoas, de acordo com o tipo de imigração, de acordo com calamidades, de acordo com reflexos culturais, entre outros pontos. E aí, galera, gostaram de entender um pouquinho mais sobre os fluxos migratórios? Importante tema do Enem, hein? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Se vocês não estivessem aqui, nada disso estaria acontecendo. Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, pois é muito importante pra gente que você mostre se nós estamos indo pelo caminho certo ou não, tá? Comentem os nossos vídeos, deixe o seu feedback, estamos sentindo falta disso, é muito importante pra gente. E não se esqueça, em 2018, dê um up nos seus estudos.